Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós vamos juntos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Romanos. Nós estamos aí hoje na aula número 39 do estudo de Romanos e estamos no capítulo 13, ok? Do livro de Romanos, capítulo 13. Estamos hoje aí, vamos finalizar hoje o capítulo 13 de Romanos. Já fizemos duas aulas anteriores, né? Nós vimos aí, aprendemos o que Paulo nos ensinou a respeito de obediência, né? De estarmos subordinados às autoridades. Aprendemos aí que toda autoridade é constituída por Deus, né? De alguma maneira, Deus está no controle de todas as coisas. E por mais que a gente ache, né, que aquela autoridade está ali naquele lugar, exercendo aquele mandato, né, aquele exercício, e está tendo algo terrível, né, seja para a nação, seja para um estado, para uma cidade, um bairro, o que for, mesmo assim, Deus está no controle e com certeza Deus tem um propósito para aquele determinado tempo, naquela determinada época, para aquela nação. Então, nós temos que crer dessa maneira, como Paulo nos ensinou, inspirado pelo Espírito Santo. E na aula passada nós vimos aí sobre o amor verdadeiro, né? Como que realmente nós devemos amar verdadeiramente outra pessoa. Aprendemos que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o nosso próximo como a nós mesmos. E vimos aí também que muitas vezes nós temos que amar mais aquele que está ao nosso redor do que a nós mesmos, né? Muitas vezes nós temos que nos rebaixar, muitas vezes nós temos que nos humilhar para poder ajudar o próximo. Realmente, não somente falar amor em palavras, mas exercer o amor sobre a vida de outra pessoa. E na aula de hoje, né, que é a terceira aula aí do capítulo 13 de Romanos, nós vamos ver Paulo ensinando para nós o porquê que nós devemos colocar tudo isso em prática, né? Todos esses ensinamentos que ele está nos proporcionando através do livro de Romanos, por que que nós temos que colocar em prática e muito em breve, ok? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. E nós vamos aqui agora estar orando, né, para dar início a essa aula. E eu espero que o Senhor possa ajudar a mim, ajudar a você a ter um pouco mais de entendimento sobre a vontade dele. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um momento na tua presença, por mais um momento diante, Senhor, da tua palavra, diante desse estudo maravilhoso que nós estamos vendo, que é o livro de Romanos, o livro que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, mas que é um livro sensacional para toda igreja. Ele é maravilhoso para os nossos dias de hoje. Ele nos ensina, Senhor, quem nós somos, aonde está, Senhor, a nossa salvação, que somente em Ti, Jesus. Ele nos ensina a nos comportar diante de tantas situações e como nós devemos nos relacionar com outras pessoas. Que todos esses ensinamentos fiquem realmente gravados em nossa mente, em nosso coração e que nós possamos colocá-lo em prática dia após dia, Senhor. E como nós iremos aprender na lição de hoje, que a sua volta, ó Deus, quando tu voltar, ó Pai, quando tu retornar a esta terra, Jesus, que isso possa ser uma injeção de ânimo para as nossas vidas no momento atual que nós estamos vivendo. E tudo que nós fizermos para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, Pai, nós possamos ter essa consciência, Pai, que estamos fazendo para ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, fica conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá, nossa aula de hoje, número 39, né? O título aí, um subtítulo, Fim dos Tempos, né? Nós estamos aí no livro de Romanos, capítulo 13. Inclusive eu gostaria de ler com vocês aqui na Bíblia os versículos que nós vamos estudar hoje em Romanos 13. Vai ser do versículo 11 até o versículo 14, ok? Então a palavra de Deus em Romanos, versículo 11, diz o seguinte: outra razão para uma vida correta é esta: vocês sabem como já é tarde. O tempo está se escoando. Despertem do sono, pois a vinda do Senhor está mais próxima agora do que quando cremos no princípio.
A noite está quase terminando e o dia logo vem. Portanto, deixemos as más obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz, como devem fazer os que vivem na luz do dia. Sejamos modestos e verdadeiros em tudo o que fizermos, como quem age à luz do dia, a fim de que todos possam aprovar a nossa conduta. Não gastem o tempo em festanças desenfreadas, nem em bebedeiras ou na imoralidade sexual e depravação, não em brigas ou ciumeiras, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam planos para deleitar-se nos desejos da natureza humana. Ok, pessoal? Então, Paulo aqui, nesses últimos versículos de Romanos 13, ele vem aqui nos dar praticamente algumas instruções, né? Além daquelas que ele já nos deu, sobre obediência, subordinação, sobre amor verdadeiro. Ele vem nos dar agora algumas instruções aqui sobre o que nós devemos fazer das nossas vidas e o que não devemos fazer, né? Então ele fala que todas as nossas ações devem ser como se estivesse à luz do dia, ou seja, tudo que nós fizermos, que outras pessoas possam ver e possam aprovar nossas ações. Então, tudo aquilo que a gente faz, que a gente possa fazer e possa ser público. Se eu for fazer alguma coisa que tem que ser muito privado, muito privativo, porque é alguma coisa errada, então já não é isso que nós devemos fazer, ok? Tudo que eu fizer tem que ser aprovado por Deus e aprovado pelas outras pessoas. É isso que Paulo aqui está nos passando, né? E ele também nos fala para deixar para trás toda obra má, né? A noite está quase terminando e o dia logo vem. Portanto, deixemos as más obras das trevas. Deixemos as más obras das trevas. E durante a lição nós vamos ver, como exemplo em Gálatas, o que são essas más obras das trevas em nossa vida. Correto? Mas é isso aí. Vamos lá, voltar aqui aos nossos slides, né? Então, nós vimos aí nas aulas passadas sobre submissão às autoridades e sobre amor ao próximo. E hoje nós vamos ver aí sobre fim dos tempos, né? Gostaria só de abrir um parênteses aqui, ok? Eu sei que a lição aqui não pode se estender muito, né, por causa do tempo, mas enfim. O que você entende por fim dos tempos? Eu sei que muitas pessoas já conhecem, né, muito da Bíblia, muito da palavra do Senhor, já leram o livro de Apocalipse, eu creio, muitas pessoas, outras não. Tem alguns livros proféticos aí que nos falam sobre o final dos tempos, como o livro de Daniel, alguns capítulos do próprio Evangelho de Mateus, né, Mateus 24 e tudo mais. Porém, eu queria só, para aqueles que ainda não têm, né, uma visão ou se perguntam, será que realmente vai existir um fim dos tempos? O que é esse fim dos tempos? O que vai acontecer? O que pode acontecer nesse fim dos tempos? Okay? Então, assim, a Bíblia ela nos dá algumas direções teológicas sobre isso, sobre o final dos tempos. Mas o que a gente pode afirmar é o seguinte: assim como Jesus veio a primeira vez e ele exerceu todo o seu ministério aqui, Jesus, Deus Filho, e ele ensinou muitas e muitas coisas, e ele curou muitos enfermos, e ele ressuscitou mortos. Enfim, foi um ministério fantástico dele, né, que ele exerceu aqui em 3 anos e meio praticamente. E o que ele deixou para nós, né, foi a certeza que um dia ele voltaria. Ele disse aos seus discípulos, ele falou, assim como vocês irão ver eu ascender aos céus desse monte, assim eu voltarei da mesma forma. Então, a nossa vida hoje, nós temos que crer que Jesus voltará e ele vai nos resgatar, ok? E aí, quando ele voltará? Né? Para que ele vai voltar? Para que vai me resgatar? O que é
o final dos tempos. Algumas pessoas falam é o final do mundo, é o fim do mundo, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, resumidamente, muito resumidamente, a Bíblia nos ensina sobre um período de 7 anos de tribulação, ok? Esses 7 anos de tribulação serão divididos em duas partes. 3 anos e meio primeiro, e depois outros 3 anos e meio, né? Eles denominam como período de tribulação, primeira parte, e a segunda parte como período da grande tribulação, ok? O que a Bíblia também nos ensina e nós entendemos, ok, é que quando começar esse período da tribulação, esse início dos 7 anos, será a aparição, né, pública do anticristo. O anticristo é aquele que é contra Cristo, ok? É aquele que é do mundo, né, o perverso, é o maligno, é aquele que quer destruir a minha e a sua vida. E, enfim, nessa primeira parte da tribulação, ele vai surgir com planos maravilhosos para propor uma paz mundial. Por que propor paz mundial? Porque quando começar esses 7 anos da tribulação, provavelmente, né, esse mundo estará num caos. Estará num caos em todos os sentidos, né? Sentido financeiro, no sentido moral, sentido geopolítico, tudo estará um caos. E ele vai surgir com uma grande proposta para melhorar tudo isso, né? E muitos serão enganados. A Bíblia nos fala que muitos serão enganados. Porém, no meio, né, esses 3 anos e meio, no meio desses 7 anos, ele vai se revelar realmente como sendo aquele que tem que ser adorado, né? Ele vai exigir adoração, ele vai entrar no Santos dos Santos, que é o lugar santíssimo, e aí, então, é onde vai vir o último período dos 3 anos e meio. E aí, há correntes teológicas que afirmam, né, que Jesus pode voltar para resgatar a sua igreja. O que é a igreja de Jesus? Todas aquelas pessoas que verdadeiramente amam, adoram e entregaram sua vida para Cristo. Todas as pessoas que creem que a gente, por nós mesmos, por nossas obras, não podemos nos salvar, mas que nós dependemos de Cristo para nos salvar. Ok? Então, é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado no Calvário, todo o sacrifício dele, que pagou os nossos pecados, e se nós crermos nisso, teremos salvação. Então, a igreja são essas pessoas que creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, há correntes teológicas que creem que Cristo voltará no início da tribulação. Ou seja, a igreja não vai viver o período tribulacional aqui nessa terra. Há outras correntes teológicas que acham que Jesus Cristo vai voltar no meio da tribulação, nos 3 anos e meio. E há outras correntes teológicas que acreditam que Jesus Cristo vai voltar somente no final da tribulação, depois dos 7 anos. E quem sobreviver a esses 7 anos vai ter que passar por diversas coisas muito ruins nessa terra, ok? Mas, de qualquer forma, Jesus Cristo voltará para resgatar a sua igreja. Eu, particularmente, hoje, creio que Jesus Cristo voltará no final da tribulação, ok? No final dos 7 anos. E que nós teremos que passar, se ainda estivermos vivos, né? Teremos que passar por esse período e ver muitas coisas ruins acontecendo, tá? Porém, é o que Paulo diz aqui na lição de hoje. A nossa esperança é o quê? É que Cristo vai voltar. Isso você não tenha dúvida. Bom, vou parar por aqui, né? Para não me estender muito. Poderia falar sobre o milenismo, quem acredita que Jesus reinará durante 1000 anos, quem não acredita, o que vai acontecer durante esses 1000 anos, o que vai acontecer depois dos 1000 anos, ok? O Satanás será preso durante esses 1000 anos, no final será julgado, solto e julgado, né? As pessoas, o grande julgamento, quando a nova Jerusalém descer a terra aqui que estará restaurada, a eternidade, enfim. Isso é um assunto para as aulas de Apocalipse, isso é um assunto para o curso de escatologia. Mas agora você já tem pelo menos uma ideia
E quando a gente fala fim dos tempos, o que é o fim dos tempos? É esse período da tribulação, 7 anos, e o retorno de Jesus Cristo para resgatar a sua igreja. Maravilha? Então vamos lá. Bom, um poderoso estímulo. Então, o fim dos tempos, nós conhecermos isso, é um poderoso estímulo. Nós vamos ver isso nos versículos 11 e 12, primeira parte do 12, né? Sempre que tiver assim depois do versículo A ou B, se tiver A, é a primeira parte do versículo, se tiver B, é a segunda parte do versículo. Então, por exemplo, aqui, versículo 11a, nós vamos ler o versículo 11, somente a primeira parte, que diz o seguinte: outra razão para uma vida correta é esta: vocês sabem como já é tarde, o tempo está se escoando, despertem do sono. Né? Então, Paulo primeiro nos informa aqui que já está ficando tarde e que o dia vem. O tempo está se esvaindo, o tempo está se passando. E ele aqui nos dá um comando: despertem do sono, acordem, né? Abram seus olhos espirituais e vejam o que está acontecendo. Então, Paulo começa dizendo: façam isso. Mas isso o quê? Né? Então, ele está se referindo aqui aos versículos anteriores que nós estudamos. Tudo que ele já determinou em nossa vida que nós devemos fazer. Então, ele está nos dizendo que agora é hora de acordarmos. Tudo que nós temos aprendido, vamos colocar em prática. Então, olhar ao redor e ver todas as oportunidades que nós temos de amar. Amar quem? Amar a todos que estiverem à nossa volta. Né? Muitas vezes nós nos preocupamos em amar pessoas que às vezes nem conhecemos. E perdemos muito tempo e muitas oportunidades de demonstrar amor, às vezes na nossa própria família, às vezes com nossos parentes, às vezes com os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Tá? Então, é às vezes espantoso ver como é fácil nós querermos ajudar pessoas que estão distantes de nós, mas, ao mesmo tempo, ignorar as necessidades de quem vive todos os dias ao nosso lado. Né? Muitas vezes nós trabalhamos com certas pessoas, nós estudamos com certas pessoas e não sabemos o que essas pessoas estão passando. Não sabemos quais são as necessidades dessas pessoas. Então, nós somos assim, eu sei. Mas Paulo está dizendo o quê? Acordem, né? Acordem, olhem ao seu redor. Porque nós temos oportunidades diárias de pagar a nossa dívida de amor. Lembra que nós falamos, aula passada, sobre dívida de amor? Então, todos os dias, quando eu acordo, eu tenho que me revestir de Cristo e tenho que olhar para as pessoas e falar: o que eu vou fazer por essa pessoa hoje? Como eu vou pagar a dívida de amor que eu tenho por ela, né? Então, é assim que nós devemos fazer, tá? A compreensão do tempo em que nós vivemos, né? Esse período que precede o fim dos tempos, como eu expliquei, esse período deve estimular nós a viver como nós devemos viver, como Jesus deixou em suas escrituras. Então, essa consciência, né, de movimento em direção ao objetivo final. Eu tenho que ter essa consciência diariamente, que um dia vai chegar o meu fim. E se não chegar o meu fim, vai chegar o fim desse tempo. Jesus voltará e resgatará a sua igreja para um propósito grandiosíssimo. Né? Então, esse movimento em direção ao objetivo final dá ao nosso tempo, ao nosso dia a dia, um significado muito especial para nós. Né? E isso tem que prover em nós um estímulo para que a nossa conduta, né, seja à luz dessa esperança, que Jesus voltará e nos resgatará. Hebreus 10, 24 diz assim: em reconhecimento por tudo quanto ele fez por nós. Ele quem? Deus, Jesus. Então, em reconhecimento a tudo que Deus fez por nós, vamos procurar animar uns aos outros a sermos amorosos e praticarmos o bem. Então, essa é a ordenança para todo cristão. Sermos amorosos e praticarmos sempre o bem. Versículos 11b e 12a. Está escrito assim: pois a vinda do Senhor está mais próxima agora do que quando cremos no princípio.
A noite está quase terminando e o dia logo vem. Então é lógico, no dia que eu me converti, no dia que eu comecei realmente a crer em Jesus Cristo como sendo o Senhor e Salvador da minha vida, daquele dia até hoje já se passaram muitos anos. Então a vinda do Senhor para mim agora está próxima do que quando eu comecei a crer, ok? Então, Paulo, né, dessa forma, ele encoraja a nossa expectativa da volta de Cristo. Ele não fala sobre quando, né? Ele não dá datas, não faz uma referência específica, uma referência cronológica de quando vai acontecer a volta de Cristo. Mas ele nos encoraja falando o quê? Que olha, presta atenção, a noite está quase terminando e o dia logo vem. Quando ele fala o dia logo vem, ele quer dizer o quê? Quando a noite terminar, quando as trevas terminarem, quando o mal terminar, Cristo voltará, né? E aí tudo ficará iluminado e debaixo do governo dele. Então, 2 Pedro, quer dizer, Atos 1,7 diz o seguinte: não cabe a vocês saber a ocasião ou as datas que o Pai determinou pela sua própria autoridade. E 2 Pedro 3,8 diz o seguinte: mas não se esqueçam disto, queridos amigos. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Ok? Então nós não podemos determinar datas específicas do evento do retorno de Cristo. Porém, o que o Senhor nos falou, quando ele ensinou aos apóstolos que indagaram ele sobre o retorno dele, quando seria o final de todas as coisas, né? Jesus falou: fiquem de olho nos sinais. Olhem os sinais. Olhem o que está acontecendo ao redor de vocês, ao redor do mundo, né? Então isso é algo que nós temos que prestar bastante atenção hoje em dia. Hoje em dia nós temos aí muitos e muitos sinais que estão acontecendo, né? Tanto na área da geopolítica, quanto na área do que está acontecendo na área financeira, com as ideologias das pessoas que estão mudando, né? Uma nova cultura que estão querendo fazer que desça a goela abaixo, nossa. Enfim, muitas coisas estão acontecendo. Mas assim, eu sempre falo a todo mundo, um dos sinais principais, né, que nós temos que ficar de olho é quando os judeus começarem a reconstruir o terceiro templo. O que é o terceiro templo? É o templo de Salomão. Então, na época do rei Salomão, né, que era filho do rei Davi, Salomão construiu um templo ao Senhor. Esse templo foi destruído, né? Depois ele foi reconstruído por Neemias e tudo mais. E depois desse templo, depois de Romanos, foi destruído novamente. Então, esse templo de Salomão, ele foi construído 2 vezes e destruído 2 vezes. Mas a Bíblia nos informa que o anticristo, ele vai querer adentrar no Santo dos Santos, um lugar onde somente a presença do Senhor é válida e somente a presença de um sumo sacerdote. E o anticristo vai querer entrar lá. Então, nós deduzimos que, para surgir o anticristo, esse templo tem que ser reconstruído. Então, nós temos que ficar de olho na reconstrução, na terceira construção desse templo. A única coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte: os judeus já têm todos os projetos, todos os utensílios, até a novilha, que tem que ser uma novilha totalmente vermelha, me parece que eles já têm, ok? Então vamos ficar de olho nesse terceiro templo, né? Nós sabemos que é uma briga muito grande, porque esse terceiro templo tem que ser construído lá onde hoje, né, existe o domo da rocha, tal, onde existe as mesquitas, tal, onde o povo muçulmano congrega e tudo mais, mas de uma forma ou de outra haverá um acordo de paz em cima daquele monte, né? E haverá sim um espaço para a reconstrução do terceiro templo. Então, para mim, o sinal principal é esse, tá? Vamos ficar de olho. Bom, voltando aqui, na verdade, Paulo, né? Ele está exortando toda a igreja de Roma e a todos nós também, lógico, para colocar de lado as nossas práticas pecaminosas.
ok? E com auxílio, com a ajuda do Espírito Santo, nós devemos a cada dia buscar santificar a nossa vida, crescer em santificação, fazer aquilo que é certo aos olhos do Senhor. E Paulo ainda nos alerta: nós não temos muito tempo para fazer isso. Para o povo de Deus, essa presente era das trevas, essa era que nós estamos vivendo, né? De pecado, de perversidade, ela está o quê? Rapidamente avançando para o fim. Então, a cada dia, né, nós podemos ver e perceber, de acordo com todos os noticiários, tudo o que está acontecendo, e cada dia está mais difícil para nós continuarmos cultuando a Deus e prevalecendo as leis judaicas cristãs em nossa vida, né? Todo mundo está querendo nos abafar, né? Discurso de homofobia, discurso de ódio, discurso disso e daquilo, estão querendo tirar essa nossa fé genuína em Jesus, em Deus, aos seus princípios da nossa vida, né? Então, nós estamos vivendo já, com certeza, nessa era de trevas, de pecado, de perversidade que está avançando, né? Mas a nossa era que nós esperamos, né, que é da infindável luz, a era da santidade e a era da alegria total, ela virá, né? Ela virá, sim, com o retorno de Cristo. Então, o nosso tempo é curto, né? Ou seja, o dia em que Jesus Cristo virá outra vez está mais próximo do que quando nos convertemos. A mensagem do cristianismo já é pregada há mais de 2000 anos, mas a cada dia nós nos aproximamos mais e mais do dia que Jesus voltará. E sobre isso, realmente, não há dúvida alguma, ok? Bom, então, tudo isso que nós vimos aí nessa primeira parte, né, sobre o fim dos tempos, é algo, é uma perspectiva, é uma esperança que tem que estar dentro de nós, né, para nós a cada dia procurarmos nos santificar mais e mais. E quais são, né, os deveres, os nossos deveres, os deveres do cristão quanto à santidade? O que nós devemos fazer? Então, nós vamos ver aí os versículos 12b, 13 e 14. Então, esses versículos que nós vamos ver são muito preciosos, porque foi através deles, né, que o famoso teólogo, e hoje conhecido como Santo Agostinho, teólogo muito importante para o cristianismo, conheceu realmente a Cristo, através desses versículos. Então, o 12b diz o seguinte: portanto, deixemos as más obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz, como devem fazer os que vivem na luz do dia. Então, Paulo aqui, ele vai nos passar, está nos passando dois comandos, vamos dizer assim, duas imposições, né? Primeiro, nós devemos deixar as más obras das trevas e segundo, devemos nos revestir da armadura de Deus, né? A armadura da luz. Então, primeiro aqui, vamos ver sobre a armadura da luz. Aqueles sobre os quais o sol da justiça raiou, né? Ou seja, aqueles a qual Cristo se achegou, aqueles a qual a graça e a misericórdia, o amor e o perdão de Deus foi derramado, né? Aqueles que realmente sentiram de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, sobre essas pessoas, o sol da justiça raiou. Então, essas pessoas, elas devem abandonar o quê? Os antigos desejos pertinentes à sua ignorância, ao tempo de ignorância, que não conhecia a palavra de Deus, né? Quando dizemos ignorância, é o tempo que não conhecia a Bíblia, a palavra de Deus. E essas pessoas devem se revestir da armadura da luz, ok? Então, essa armadura da luz, ou armadura de Deus, nós podemos ver aqui nos versículos 11 até o 17 do livro de Efésios. Então, livro de Efésios, capítulo 6, dos versículos 11 a 17, Paulo nos fala sobre essa armadura. E diz assim: vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás, do maligno. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, ou seja, nossa luta maior não são contra os seres humanos, contra aquelas pessoas que convivem conosco, mas sim contra os poderes e autoridades,
contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a nossa luta maior é uma luta espiritual. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. E quando tudo estiver acabado, quando essa luta estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Amém? Então, para fazer isso, vocês necessitam do quê? Do cinturão da verdade. Ou seja, que a sua vida seja sempre uma vida honesta, uma vida de verdades e não vida de mentira. E você precisa se revestir também do quê? Da couraça da aprovação de Deus. Calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregar o evangelho da paz. Ou seja, preguem sempre que possível as palavras do Senhor. Preguem sempre que possível o evangelho da salvação, o evangelho da paz, a todas as pessoas que você tiver oportunidade. Em cada batalha, vocês precisarão da fé, crer. Essa fé, essa crença no Senhor Jesus, na sua palavra, ela é um que para nós? É um escudo. É um escudo que detém as setas ardentes que são disparadas pelo maligno. Então, toda seta de fogo disparada pelo maligno contra a nossa vida, a nossa família, nós temos que utilizar o quê? A nossa fé no Senhor como escudo para defender delas. E nós precisamos também nos revestir do quê? Do capacete da salvação. Né? Crer na salvação de Cristo. A salvação já está sobre nossas vidas porque Cristo nos escolheu, Cristo nos elegeu. E a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Então, como que eu combato esses espíritos malignos, essas forças espirituais na minha vida? Me revestindo de toda a armadura do Senhor. Através da fé, através da palavra de Deus, através da pregação do Evangelho, através da verdade em minha vida, ok? Então isso é uma das coisas que Paulo, né, fala que nós temos que fazer. Nós temos que nos revestir, de toda a armadura de Deus. E o segundo ponto, né? Precisamos entender que se estivermos vivendo uma vida de amor dirigida pelo Espírito Santo, há algumas coisas, né, na nossa vida que nós fazíamos, mas que agora são o quê? Incompatíveis de nós continuarmos fazendo. Então nós temos que a cada dia ter uma renovação, ter uma mudança. Então, essas coisas que nós fazíamos antigamente, antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer a palavra, e que não convém fazer mais, são chamadas do quê? Obras das trevas. Nós vamos ver aqui em Gálatas uma relação, o que Paulo fala, o que é essa obra das trevas, né? Então, é impossível para continuar praticando essas obras das trevas e viver no amor verdadeiro ao mesmo tempo, tá? Então, o que fala Gálatas 5, do 19 ao 21? Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados. Então, nós estamos falando aqui da natureza humana, né? Do meu querer, da minha vontade própria, da vontade da minha carne e não da vontade de Deus. Então, o que essas obras propõem? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, né, sem pensar nas outras pessoas, pisoteando outras pessoas, queixas e críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e toda essa espécie de coisa. Então, isso é uma relação das obras das trevas que, se nós estamos ainda praticando em nossas vidas, nós temos que pedir ajuda a Deus e ao Espírito Santo para que não façamos mais isso, ok? Então, Paulo vai dizer, novamente, como já fez antes, que todo aquele que continuar praticando essas obras, que levar esse tipo de vida, não herdará o reino de Deus. Tá? Então é impossível uma pessoa que foi eleita pelo Senhor, que foi separada, que foi santificada, continuar exercendo essas obras da carne. Certo? Então essas são as duas imposições, né, que Paulo
deixou bem claro para nós. Revestirmos da armadura de Deus e deixarmos de fazer essas obras das trevas. Bom, versículo 13, parte A, diz o seguinte: sejamos modestos e verdadeiros em tudo o que fizermos, como quem age à luz do dia, a fim de que todos possam aprovar a nossa conduta. Não gastem o tempo em festanças desenfreadas, nem em bebedeiras ou na imoralidade sexual e depravação. Então, não desperdice a minha vida, não desperdice a sua vida, né? Não vamos nos deixar levar pelos padrões que esse mundo dita, o que ele fala que é certo fazer. Seja, o mundo fala, seja quem você quiser, faça o que você quiser. A vida é sua, não é isso. A vida não é mais minha. Hoje eu sou escravo de Cristo. A minha vida pertence a Cristo. Eu tenho é que me santificar a cada dia. Então, nós somos cercados constantemente por tentações. Sim, constantemente, todos os dias. Então, tudo pode começar o quê? Às vezes, numa roda de bebedeira, né? Depois do trabalho, um romance novo, uma paquera, uma relação sexual sem compromisso, ou seja, uma relação fora do casamento, né? E outras coisas mais. Então, a mensagem que o mundo nos passa, que o mundo nos diz, é que podemos fazer isso à vontade, né? Que não há nenhum dano em fazer isso, nessa prática. Mas Paulo não. Paulo nos diz, ao contrário, que há dano para nossas vidas, né? Então, se você e eu vivermos para essas coisas do mundo, não poderemos cumprir aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. O plano de Deus para nossas vidas. Então, se nós estamos vivendo dessa forma, nós não podemos amar verdadeiramente as pessoas, como nós aprendemos na aula passada, e nem amar a nós mesmos, né? Você e eu, provavelmente, se vivermos assim, iremos destruir as pessoas que estão ao nosso redor e destruir a nós mesmos, né? Bom, versículo 13b, comportemo-nos não em desavença e inveja. Então, às vezes é impressionante, né? Como alguns cristãos agem, mesmo sendo cristãos, indo na igreja e tudo mais, essas pessoas agem como que instrumentos de intriga e desavenças, de brigas, né? Seja dentro ou fora da igreja. Mateus 12:30 e Lucas 11:23, Jesus disse o seguinte: aquele que não está comigo é contra mim. E aquele que comigo não ajunta, não ajuda, ele espalha, né? É isso que Jesus disse. Então, qual é a maneira de medirmos a nossa vida? Qual é a maneira de sabermos se nós estamos a favor de Jesus, ajuntando com Jesus, ou se nós estamos contra, espalhando, né? Perguntas, que perguntas? 3 perguntinhas aqui. Que efeito nós exercemos sobre as pessoas? Né? O que as minhas atitudes, as minhas palavras exercem de efeito sobre as pessoas? Nós trazemos harmonia ou espalhamos discórdia na nossa família, no meio dos amigos e dos colegas de trabalho, né, no meio dos irmãos? O que nós fazemos? Trazemos harmonia ou espalhamos discórdia? E terceiro, divisões e fofocam começam imediatamente quando nós chegamos a um grupo, né? Tem um grupo de pessoas, quando eu chego lá, você chega lá, já começa aquelas fofocas, né? Aquelas facções, divisões e tal. Então, algumas perguntas que nós temos que fazer para nossas vidas, para ver realmente, de que lado nós estamos. Então, Paulo fala, né, para nós não sermos assim, não fazermos fofocas, não criarmos divisões, não espalharmos discórdia, ok? Paulo fala ao contrário, né? Revistam-se do Senhor Jesus. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Então, tornem-se mais e mais espiritualmente unidos a Cristo, de modo que Ele, o Senhor, seja a luz de sua luz, a vida da sua vida, a alegria da sua alegria e a força da sua força. Cristo seja tudo em você. Paulo está nos dizendo que assim como você veste suas roupas pela manhã, revista-se também de Jesus ao acordar, né? Faça dele a imagem que você transmite às pessoas, que você possa ser uma sombra de Cristo, né? Por onde você passar, quando as pessoas te verem, elas possam estar te vendo como se fosse uma sombra de Cristo. Leve-o com você
Leve o Cristo com você a todos os lugares onde for, para que Ele, através de você, possa atuar na sua vida e na vida daquele que está ao redor de você. Entregue tudo o que você tem a Cristo. Viva a sua vida através de Jesus. Quando você se reveste de Jesus, você recebe o quê? Poder de Cristo para poder amar as pessoas. Então você só consegue amar verdadeiramente as pessoas quando você recebe esse amor de Cristo, quando você entrega totalmente a sua vida ao Senhor. Né? E finalizando a nossa lição de hoje, temos mais o versículo 14b, que diz o seguinte: não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, o que é? A salvação é do pecado. Então, quando nós somos salvos por Cristo, somos salvos do pecado. E somos salvos para a santidade. Então, nós temos que deixar o pecado de lado e viver uma vida de santidade. Então, não podemos ficar cultivando em nossa mente, no nosso coração, as obras das trevas, né? Aquilo que nós vimos lá em Gálatas 5. Então, o fim desta prática sempre é conflito, rivalidade, inveja, enfim, destruição. Né? Sempre que a gente pratica as obras da carne, acaba em conflito, em inveja, rivalidade, sempre destrói alguma coisa. Né? Sempre destrói para mim mesmo e para as pessoas que estão ao meu redor. Então, ao contrário, nós temos que fazer o quê? Aprender a amar, revestindo-nos de Jesus Cristo. Então, Jesus nos capacita com o poder de amar. E é isto que eu e você devemos cultivar em nosso coração e nossa mente. Então, ao invés de ficarmos pensando coisas ruins, né, como nos vingar de alguma pessoa, como destruir a vida de uma pessoa, como prejudicar outras pessoas, nós devemos colocar em nosso coração como ajudar essas pessoas, como amar essas pessoas, né? Então, nós não devemos fazer provisão para a satisfação das demandas da minha natureza humana, que é pecaminosa, mas nós devemos fazer provisão para as demandas espirituais do Senhor. Então, é certo, né, que essas tentações das obras más da carne vão se manifestar em nossas vidas. Por quê? Porque eu e você somos cristãos, mas mesmo sendo cristão, permanecemos como pecador. Né? Então, mesmo quando nós nos tornamos santos, quando nós aceitamos Cristo em nossa vida, quando o Espírito do Senhor vem habitar em nós, mesmo assim nós continuamos sendo pecador, ok? Mas, se realmente somos filhos de Deus, adotados por Deus, eleitos por Deus, nós devemos o quê? Aprender cada vez mais a nos controlar e a vencer as tentações. Ou seja, cada vez mais pecar menos e ser mais santos. Com Cristo como nosso soberano Senhor, a nossa vitória está assegurada. E só assim está assegurada, com Cristo sendo tudo em nossas vidas. Né? Romanos 7, 14 e 15 diz o seguinte: sabemos que a lei é espiritual, e a dificuldade não está com ela, e sim comigo, pois estou vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois realmente quero fazer o que é correto, porém não consigo. Faço sim aquilo que eu odeio, que eu sei que é errado. Né? Então nós somos cristãos, somos salvos pelo Senhor, mas mesmo assim, muitas vezes, eu faço aquilo que eu não quero fazer. Mas glórias ao Senhor, glórias a Cristo, porque Ele vem e perdoa os meus pecados, me lava, me purifica no sangue de Cristo e me ergue novamente. Mas, como Paulo fala, devemos cada vez mais deixar essas obras más da nossa natureza da carne para trás e devemos o quê? Nos revestir da armadura de Deus para lutar contra tudo isso e a cada dia mais sermos santificados. Amém, queridos? Então chegamos aqui ao final, né, da nossa aula número 39, chegamos ao final do capítulo 13 de Romanos. Semana que vem adentraremos no capítulo 14. E eu espero que você tenha aprendido um pouco mais da vontade e da palavra do Senhor. Vamos orar?
Querido Deus e amado Pai, muito obrigado por essa aula, por esse tempo contigo, pelos teus ensinamentos para a nossa vida. Que o Senhor nos ajude, Senhor, através de Cristo, através do Santo Espírito, nos fortalecendo, nos ensinando a cada dia a praticar as boas obras, Senhor. Que nós possamos deixar para trás a nossa natureza humana, as obras más da carne, e que a cada dia possamos nos santificar mais e mais para amar verdadeiramente a Ti e as pessoas que estão ao nosso redor. Cuida de nós, que seja uma semana maravilhosa na Tua presença, que o Senhor continue nos abençoando, protegendo, nos livrando de todo mal e nos sustentando para a Tua honra e Tua glória para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então é isso aí, obrigado por ter ficado comigo até agora. Se você gostou da aula, deixe seu like, principalmente compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, Gospel Tech 316, se inscreva, né? Tem outros cursos já que estão completos. Dá uma olhada na playlist, né? Tem outros cursos já aí. Espero que você aproveite e cresça em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço para todos vocês e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.